Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5:39. Ministério Pão Vivo. Mais lições dentro da palavra profética, aprendendo sobre as duas testemunhas. Hoje, ligando dois textos paralelos, Apocalipse 11, versos 3 a 5 e Zacarias, capítulo 4, 1 a 14. Aqui em Apocalipse, no capítulo 11, que é o texto clássico sobre as duas testemunhas, Deus diz assim: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. É admirável o paralelo entre estes dois textos, Apocalipse 11 e Zacarias 4. Em Zacarias, o profeta viu diante do Senhor viu um castiçal e ao lado dele, do castiçal, ele viu à direita e à esquerda duas oliveiras. Como todo profeta é dado a inquirir, a saber de Deus aquilo que eles não sabem, então Zacarias foi logo perguntando. Note no verso 3 de Zacarias 4, junto a duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra da esquerda. Então, no verso 11, ele pergunta, prossegui e lhe perguntei, que são as duas oliveiras diante à direita e à esquerda do candelabro ou castiçal? E vem a resposta no verso 14. Ele me respondeu, verso 13, aliás, ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu Senhor. Então, ele me disse: são os dois ungidos que assistem junto do Senhor de toda a terra. Estes são os dois ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. Note aqui um ponto que precisamos destacar: dois ungidos que assistem diante do Senhor. Assistir aqui quer dizer, eles estão diante do Senhor continuamente e apto para desempenhar qualquer função ou funções que Deus
precisar ordenar que eles façam. Quando a gente lê ou fala nisso, a gente lembra de Gabriel. Gabriel, quando foi falar a Zacarias, claro que foi outro Zacarias, o pai de João Batista. E ele foi para avisar-lhe, informar-lhe de que ele seria pai, apesar de que sua esposa era estéril e eles adiantado em anos, eles de idade avançada. Por esta razão, Zacarias, o pai do profeta João Batista, ele duvidou e Gabriel foi radical na sua postura. Ele disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Você duvidou de mim, por isso você vai ficar mudo até que o filho venha a nascer. A gente só quer explorar aqui o fato de que assistir diante de Deus significa ter uma posição elevada dentro do séquito celestial, diante do propósito de Deus. Então, o profeta Zacarias, ali, Deus informou que aquelas duas oliveiras que estavam, uma à direita e outro à esquerda do castiçal, Deus disse para ele: estes são os meus dois ungidos que assistem diante de mim. Lá em Apocalipse 11, quando Deus ordenou que João medisse o santuário e dividisse lá, aliás, na ordem Deus disse: mede o santuário, o altar e os que nele adoram, mas não mede o ato exterior, porque ele foi dado aos gentios para que pisem Jerusalém por 42 meses. E eu darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias. Essas duas testemunhas são minhas duas oliveiras que assistem que estão em pé diante de mim. Note, é claro, aqui, estas duas testemunhas que virão no período da grande tribulação, no tempo do fim, não são elas de caráter emergencial. Não são, como alguns afirmam, pregadores da própria igreja, que se levantarão na época como testemunhas. Não são testemunhas, elementos aleatórios. São os dois ungidos que estão já aptos, preparados diante de Deus. Eles assistem ali. Não será apenas esta função que eles cumprirão. Estes dois ungidos que
pela descrição do texto, são os dois, dos quais já falamos neles em vídeos anteriores, Moisés e Elias. A gente já aprendeu que estes dois já vieram em uma missão especial na terra, mesmo depois de um ter sido morto, Moisés, e o outro ter sido arrebatado, Elias. Eles vieram quando Jesus, premido pela necessidade de mostrar aos seus discípulos a sua filiação com o Pai, mostrar aos seus discípulos a sua glória, quando ele subiu ao monte e o seu rosto se transfigurou. Não parecia mais ele naquele rosto natural, mas o rosto dele brilhava como o sol. A sua roupa tão branca que a cor da sua roupa era luminosa, era como a luz. E apareceram diante dele Moisés e Elias, lá no cume do monte, e falavam com Jesus. Mas falavam, conversavam sobre o quê? É claro, sobre assuntos celestiais, pois de lá eles vieram, eles conversavam, falavam sobre a volta de Jesus para o céu, o acontecimento que se daria em Jerusalém logo naqueles dias. Então, concluindo, a gente coloca Zacarias 4, Mateus 17 e Apocalipse 11, tudo se refere a essas duas testemunhas que vão aparecer na grande tribulação, no tempo do fim. No vídeo próximo, nós veremos as características delas que comprovarão que só Moisés e Elias preenchem estes requisitos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós a sua misericórdia e resplandeça o seu rosto sobre nós. Que o Senhor nos dê a paz para este dia, um dia de vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.